Olá, pessoal que acompanha o meu canal no YouTube. Estamos aqui para mais um bate-papo. Dessa vez eu convidei o Alexandre Mitushima, que é um profissional da área financeira aqui de São Paulo. Eu conheci o Alexandre Mitushima porque ele fez o mestrado em administração lá no Mackenzie, onde eu trabalho, e desde que nós nos conhecemos naquela ocasião, nós fizemos uma boa amizade. Estou sempre aí em contato com o Alexandre e convidei ele porque ele tem uma experiência muito grande na área financeira de empresas e justamente é sobre esse assunto que a gente vai estar falando. Tá? Bom, Alexandre, em primeiro lugar, eu já vou começar com uma pergunta, mas também, se você quiser, você pode se apresentar um pouco melhor. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: eu vejo muitos jovens por aí, nas universidades principalmente, interessados em trabalhar na área financeira, seja no mercado financeiro, seja na área financeira de empresas, seja em consultoria também, eventualmente. O que você diria? Está valendo a pena, continua valendo a pena fazer carreira na área financeira, principalmente nas empresas aqui no Brasil? Boa tarde, Nakamura. Agradeço aí o convite para participar dessa conversa aí com você. Como você falou, enfim, eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos na área financeira de empresas, principalmente aí na área de varejo, né? Já passei por diversas áreas aí dentro de finanças. Já trabalhei em contabilidade, já trabalhei com operações financeiras, com gestão de caixa do dia a dia e agora com planejamento financeiro e alguma coisa de meios de pagamento também. Enfim, é uma área, finanças é uma área bastante extensa e que a gente tem várias oportunidades aí para se encaixar, né? Eu acho que, sim, do meu ponto de vista, acho que vale a pena, acho que tem campo para a gente fazer carreira aí dentro da área financeira nas empresas. É lógico que acho que aí vai depender do perfil de cada aluno, enfim, de cada do que a pessoa está realmente buscando, né? Eu acho que empresas e bancos são ramos bem diferentes e quando a gente fala em empresas, quando você fala, por exemplo, no varejo, que é onde eu trabalho, com área financeira de indústria também tem uma grande diferença. Eu acho que na área de varejo, principalmente, é uma área bastante dinâmica, onde a gente vê mudanças quase todo dia e tem que se adaptar muito rápido, né? Mas eu acho que para quem gosta da área financeira, eu acho que tem várias oportunidades, sim, de aprendizado e de oportunidade de carreira. Seja na área de controladoria ou planejamento, onde você fica mais na retaguarda, né, mais acompanhando as estratégias da empresa, enfim, tendo uma visão mais de longo prazo, ou mesmo no dia a dia, no gerenciamento do caixa lá do dia a dia, contas a pagar, contas a receber, na parte de operações financeiras, onde você faz as captações para, no caso, necessidade de buscar empréstimo no banco, ou seja, via mercado de capitais, e também nas alternativas para investir o caixa da empresa, né? Então, são várias áreas aí que eu acho que pessoas de diferentes perfis conseguem se encaixar. Ah, legal, Alexandre. Eu queria explorar um pouquinho melhor com você. Como é que está estruturada a área financeira nas empresas? Hoje, Você mencionou a área de controladoria, sim. mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que está estruturada a área financeira nas empresas. Tá. Hoje, onde eu trabalho, a gente tem o CFO e abaixo dele tem um diretor de contabilidade,
um diretor de controladoria e o diretor de tesouraria, que é a área onde eu fico. A controladoria cuida mais do reporte, né, de reporte de informações financeiras para a matriz, ou seja, eles consolidam tanto informações contábeis quanto informações de tesouraria e fazem os reportes mensais ou eventuais lá para a matriz. E no caso da tesouraria, a gente está dividido em 3 grandes áreas, que é a área de planejamento financeiro, onde a gente faz as projeções de fluxo de caixa e de resultado financeiro das várias unidades de negócio da empresa. Tem uma outra área dentro da tesouraria que a gente chama de operações financeiras, que faz as captações, né, seja via mercado de capitais, seja via dívida bancária. Também essa área de operações financeiras também é responsável pelos fechamentos de câmbio, né, de importação, de pagamento de serviços e pela contratação de garantias bancárias, de fianças bancárias, seguros garantia. E também tem a área de meios de pagamento. Essa área de operações financeiras também é responsável pelo cash management da empresa, né? Ou seja, consolidar informações do contas a pagar e do contas a receber, ou seja, o que entra e o que sai diariamente das contas bancárias e fazer zerar a posição de caixa todo dia, seja resgatando aplicações, seja antecipando recebíveis, enfim. E tem uma outra área também que é meios de pagamento, que faz o gerenciamento, as negociações com as adquirentes de cartão de crédito e de vouchers de alimentação, né? Ou seja, Cielo, Rede, GetNet, Alelo, Edenred, faz esse tipo de negociação. Então, a estrutura hoje, né, na empresa que eu trabalho, na área de varejo é essa. Legal. Queria pegar um gancho no que você acabou de falar, Alexandre. Até o final do ano aqui no Brasil vai ser implantado o Pix. Isso. A gente tem visto aí muitas notícias, muitas entrevistas a respeito disso. Você acha que isso vai impactar bastante a área financeira das empresas ou nem tanto? Eu acho que num primeiro momento, o Pix, assim como hoje as carteiras digitais já seriam, vai como uma prévia do Pix, né? Eu acho que ele, num primeiro momento, ele vai facilitar mais, eu acho, a vida das pessoas físicas e talvez das pequenas e eventualmente médias empresas. Por quê? No caso das pessoas físicas, é a facilidade de fazer transferências, né, 24/7 e 365 dias por ano, transferências imediatas, ou seja, hoje, por exemplo, se a gente está negociando um carro, para você fazer a transferência da documentação, eu tenho que te fazer uma TED, que pode demorar meia hora, 40 minutos para cair na sua conta, para aí a gente fazer todos os trâmites aí, documentação. Com o Pix, a expectativa é que isso aí seja feito em até, se não me engano, 15 segundos, que o banco falou. Isso em fim de semana, em feriado, enfim, acho que vai facilitar bastante as transações aí de pessoa física e talvez das pequenas empresas, né? Enfim, você pode estar num shopping fazendo compra e você não quer levar carteira, você está com seu celular, faz a compra e via Pix você pode transferir para a conta fazer uma transferência via Pix para a loja. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Para as grandes empresas hoje, eventualmente isso aí pode substituir o débito, né, o cartão de débito. Mas para, por exemplo, pagamento a fornecedores, que são, quando a gente fala de empresas maiores, são volumes relevantes, eu acho que é difícil você, por exemplo, fazer uma transação de um pagamento a fornecedor no final de semana. E de repente você está falando de um pagamento aí de 20, 30 milhões de reais, você não vai deixar dinheiro parado na sua conta no final de semana para pagar um fornecedor. Enfim, acho que isso aí vai em algum momento, pode ser que o Pix venha a funcionar para todo mundo, mas eu acho que nesse primeiro momento vai auxiliar bastante pessoas físicas e talvez os pequenos negócios. Entendi, Alexandre.
Alexandre, você, se eu entendi bem, você falou que hoje está mais envolvido com planejamento de caixa, é isso? Isso, planejamento financeiro, isso, que é a projeção de fluxo de caixa e de resultado financeiro, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor o que significa esse planejamento financeiro, planejamento de caixa das empresas? Tá? Eu acho que principalmente eu acho que na verdade toda empresa deveria ter, mas nem todas têm, enfim, porque talvez por exigência de alguns conhecimentos, de mais noções de finanças um pouco mais aprofundadas, eu acho que nem todas as empresas hoje têm um planejamento financeiro, um planejamento de caixa adequado. Eu acho que como a gente fala, né, em finanças, lucro não quebra uma empresa de imediato, mas o caixa quebra. Então, acho que principalmente nas grandes empresas é importante a gente ter uma previsibilidade de como vai estar seu caixa daqui uma semana, 2 semanas, ou daqui 4 meses, 6 meses ou um ano. Porque, por exemplo, a gente tem as grandes empresas em geral, elas têm aí dívidas no mercado para financiar capital de giro, para financiar crescimento, enfim. E então é importante você ter muito bem controlado esse seu fluxo de caixa, porque você sabe que tem uma dívida grande, por exemplo, vencendo no início do ano que vem. Como que vai estar o meu caixa lá no início do ano que vem? Será que eu vou estar confortável para pagar essa dívida? Será que eu vou ter que renovar? Enfim, e quando a gente fala de grandes volumes, qualquer ponto percentual, aí qualquer percentual de CDI sobre um empréstimo grande faz diferença no teu resultado. Então, enfim, com quanto mais antecedência você conseguir começar as suas negociações, melhor. Da mesma forma, eu acho que a previsibilidade de caixa também te ajuda a, eventualmente, algumas negociações com fornecedores, né? Por exemplo, teu fornecedor te dá uma oportunidade, ó, o teu prazo normal de pagamento é, por exemplo, 60 dias, mas eu tenho uma mercadoria aqui, um lote, que se você me pagar em 10 dias, eu te dou um desconto de X%. Só que, será que se eu antecipar esse fluxo de pagamento para ele, ao invés de 60 e pagar em 10, será que isso aí não pode comprometer outras obrigações que eu tenho? Então, a partir do momento que você tem um fluxo de caixa projetado, bem controlado, você consegue aproveitar essas oportunidades e também se antecipar nas negociações aí que você precisa fazer com instituições financeiras ou mesmo com fornecedores. Entendi. Muito interessante, viu, Alexandre? Muito interessante entender como é que essas coisas são tratadas na prática. Eu sou Sim. professor de finanças e nas minhas aulas, Alexandre, eu costumo dizer o seguinte, que do ponto de vista financeiro, as empresas elas procuram zelar pela sua liquidez, trabalhar com nível de caixa adequado e zelar também pela sua política de endividamento, não se endividar demais, até usar Sim. dívida, mas tomar cuidado com isso. Como é que isso acontece no dia a dia da empresa? Realmente as empresas têm um nível de caixa assim considerado ideal, mínimo, e as empresas têm também assim uma espécie de meta de endividamento. Como é que você enxerga isso? Sim, tem. Eu acho que essa ponto de liquidez que você mencionou realmente é muito importante. Você ter um caixa, um nível de caixa mínimo para poder suportar qualquer crise que você passe, enfim, qualquer crise que apareça na economia, enfim, qualquer surpresa. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem controlado lá, que é, enfim, a gente tem uma meta de caixa mínimo e pelo menos uma vez por mês a gente faz uma revisão do fluxo de caixa de prazo um pouco mais longo, justamente para ver como que está essa nossa liquidez mínima, né? Para isso, é um ponto importante a gente
receber as informações, as premissas, principalmente de área comercial, das áreas de negócio, sobre capital de giro, né? Enfim, o que está sendo projetado de estoque, de nível de estoque para os próximos meses, o que eles estão, enfim, se o prazo médio histórico de pagamento fornecedor, a tendência é ele baixar, a tendência é ele aumentar, enfim. Da mesma forma, os recebíveis, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de varejo, dependendo do setor, principalmente o setor de eletro, né? Você vê aí os grandes varejistas anunciando venda de TV, venda de eletrodoméstico em 12 vezes, em 15 vezes. Isso no setor de alimentos quando a gente fala de alimentos, é muito menos frequente, né? Alimento, geralmente, quando você paga no cartão de crédito, é em uma única parcela. Em algumas épocas aí de especiais, Páscoa, Dia dos Pais, enfim, Dia das Mães, Natal, eventualmente algumas categorias de alimentos são parceladas também, mas é uma quantidade de parcelas muito pequena. Mas isso faz toda a diferença, né? Por exemplo, dependendo do peso que a parte de não alimentos tem no teu mix aí de venda, pode ser que o teu prazo de recebimento aí de cliente seja muito maior do que o teu prazo de pagamento ao fornecedor. Então, você tem que levar tudo isso em consideração para ver a tua liquidez. Se eu considerando meu prazo de pagamento ao fornecedor e o meu prazo de recebimento de clientes, como que vai ficar a minha liquidez? Será que eu vou ter que antecipar meus recebíveis? Será que com a margem que eu tenho eu vou conseguir cobrir as minhas necessidades aí do dia a dia? Enfim, então eu acho que ter uma meta de caixa mínima é importante justamente para situações aí de estresse de mercado, né? Que eventualmente a liquidez nos bancos seca e aí se você não tiver uma reserva, você pode ter problemas aí no seu dia a dia. No caso de endividamento, eu acho que o endividamento é uma alavanca principalmente para as empresas fazerem investimentos de longo prazo, né? Seja para construir uma fábrica, no caso de varejo, seja para adquirir imóveis, para montar futuras lojas, ou mesmo comprar terreno para construir loja no futuro, enfim. Eu acho que tem várias alternativas aí de linha, tanto de curto quanto de longo prazo, e eu acho que você precisa ter o endividamento, mas como você falou, com muito cuidado, sempre buscando as alternativas que mais se encaixam com o teu negócio, né? É uma coisa que a gente sempre comenta, por exemplo, às vezes você vê aí uma captação, uma indústria qualquer emitir uma debênture pagando, sei lá, 150% do CDI. Isso para uma indústria que tem uma margem maior, eventualmente é um preço bom de captação. Mas quando você vem para o varejo, que é uma margem muito menor, de repente esse nível de captação não se encaixa no dia a dia do varejo, né? Então, cada setor tem que procurar as alternativas corretas de financiamento, com preço adequado, com prazo adequado, justamente para não comprometer a liquidez e não comprometer a sua dívida líquida, né? Entendi, Alexandre. Falando um pouquinho mais sobre endividamento, eu queria falar, na verdade, te perguntar o seguinte: é, as empresas que têm capital aberto aqui no Brasil, elas têm, na verdade, as alternativas de captar recursos de mais longo prazo, seja através dos bancos, seja através do mercado de capitais. Sim. Na sua experiência, na sua visão, existe alguma preferência por um tipo de empréstimo e financiamento ou por outro, ou tanto faz? Não é assim uma coisa que seja assim tão discutida internamente? E também eu queria aproveitar e perguntar para você se diante dessa queda de taxa de juros que nós temos observado aqui no Brasil, isso será que já está se refletindo nas operações de financiamento ou não?
Bom, primeiro com relação às alternativas aí de financiamento, hoje quando a gente fala de mercado de capitais, geralmente nessa modalidade você consegue buscar prazo mais longo para o teu endividamento. Hoje as linhas bancárias de endividamento bancário é muito difícil você conseguir alguma coisa de 3 anos, 4 anos, por exemplo. Enquanto você vai emitir uma debênture, por exemplo, tem grandes possibilidades de você conseguir 4, 5 anos. E com preços, quando você compara com um empréstimo bancário, com preços razoáveis, né? Então, eu acho que depende entre optar por mercado de capitais e dívida bancária, eu acho que depende da tua finalidade, enfim, se for para financiar investimento, onde geralmente o retorno é mais longo, eu acho que seria o ideal tentar optar por mercado de capitais, né? Se não, a dívida bancária. E acho que, óbvio, também tudo vai depender da situação de mercado, né? Em alguns momentos, dependendo das condições do mercado financeiro, mesmo a dívida bancária sendo de prazo menor, eventualmente vale muito mais a pena você fazer um empréstimo do que você fazer uma debênture, por exemplo, mesmo conseguindo um prazo mais longo, porque o diferencial de custo, dependendo das condições aí do mercado, faz muita diferença. Então, acho que são algumas variáveis aí que você tem que avaliar, né? Enfim, o volume que você quer captar, porque também acho que é outro ponto, o volume às vezes em mercado de capitais pode ser mais alto, porque os bancos eles têm as limitações aí dos limites do Banco Central, enfim, tamanho de balanço do banco, para você conseguir uma dívida bancária de um volume um pouco mais expressivo. Eventualmente você precisa de um sindicato de bancos, que é uma coisa um pouco mais complicada, enfim. Enquanto que você vai acessar uma debênture, óbvio, você tem que reunir eventualmente algumas assets, alguns bancos, mas você consegue, em geral, captar um volume maior. Tá? Entendi, Alexandre. Também queria explorar com você a questão das aplicações financeiras. As aplicações financeiras, agora, elas estão sujeitas a uma taxa de juros mais baixa. A Sim. Selic agora foi estabelecida em 2%, deve ficar nesse patamar até o final do ano, provavelmente. Sim. Isso daí tem mudado as estratégias das empresas do ponto de vista das alternativas de aplicação ou não muda muita coisa? Eu acho que aí também vai depender muito do perfil da empresa. Por exemplo, uma empresa, eu acho que do ponto de vista de caixa, as empresas deveriam ser mais conservadoras, enfim, porque pelo menos a política de que a gente tem lá na tesouraria da empresa é que a nossa função é preservar a capital, enfim, não é especular. Então a gente sempre é muito conservador nas aplicações, sempre vinculado à CDI, então óbvio com a queda da Selic, o rendimento das aplicações, a tendência realmente é cair bastante. Mas do lado oposto, o que a gente faz? Todo o nosso endividamento também é em CDI. Ou seja, se cai o meu rendimento, não na mesma proporção, porque hoje, anteriormente, por exemplo, os bancos faziam empréstimos em percentual de CDI, hoje eles fazem empréstimo em CDI mais um spread fixo. Então, enfim, e as aplicações geralmente são em percentual de CDI, então a aplicação cai, o custo das suas dívidas cai também, mas não na mesma proporção, justamente por causa desse spread fixo, né? Mas eu acho que buscar investimentos com mais retorno envolve risco. E aí vai depender do perfil da empresa. Se ela está disposta a correr risco com derivativos, enfim, com algum outro tipo de investimento que pode te trazer um retorno maior, mas também envolver uma possibilidade de perda eventualmente.
eu acho que isso que tem que ser avaliado, né? Em geral, eu acho que empresas de varejo aí por conta de questão de margem, de trabalhar com margens mais baixas, eu acho que tem um perfil mais conservador, né? Então, a alternativa, eventualmente, se eu estou com uma... aí, de novo, entra a questão do planejamento de caixa, né? Do planejamento de fluxo de caixa. Se eu tenho um determinado pedaço do meu caixa, que eu consigo, por exemplo, investir numa aplicação num CDB, por exemplo, indexado a CDI, mas que eu trave por 90 dias, eventualmente eu consigo rentabilizar melhor esse pedaço do meu caixa. Só que para isso eu tenho que ter certeza que eu não vou utilizar o mínimo de certeza, né? Pelo menos que eu não vou precisar desse caixa nesse período. Então é dessa forma que a gente vai buscando alternativas aí para melhorar um pouco a rentabilidade do caixa, mesmo no cenário de Selic baixo. Legal, Alexandre. Alexandre, na área acadêmica, a gente fala muito da importância das empresas, nas suas tesourarias, realizarem operações de hedge. Sim. Seja porque você tem uma dívida em dólar ou em euro, seja porque o seu acionista é estrangeiro. Na sua experiência, e pensando mais assim nos últimos tempos, as empresas têm realmente feito essas operações de hedge ou não é assim o foco principal assim de preocupação? Eu acho que algumas empresas não têm realmente esse foco. Enfim, a gente ouve falar aí várias vezes nessas, quando dá principalmente recentemente, aí que a gente viu esse dólar disparando, de muita empresa que estava sem hedge e que aí, enfim, acaba tendo problemas para pagar dívida, para pagar importação, enfim. Eu acho que essa realmente é uma política muito importante, porque hoje muitas empresas tomam dívida em dólar justamente porque em determinados momentos elas são mais baratas do que dívidas em reais, né? Seja por conta de IOF, seja por conta de outros fatores. Só que se você só opera, se é uma empresa que tem exportação, se é uma empresa que mantém algum caixa lá no exterior, enfim, tem alguma proteção natural, não teria grandes problemas em ela estar exposta numa dívida em dólar. Mas para a empresa que tem toda a operação concentrada aqui no Brasil, que tem toda sua receita em reais, é fundamental, quando você toma qualquer dívida em moeda estrangeira, ter um hedge e, idealmente, como eu falei, para o mesmo indexador que está vinculado ao teu caixa, né? Enfim, se teu caixa está em CDI, o ideal é que você faça um hedge para CDI. Em alguns momentos, mesmo a gente chegou a trabalhar com um hedge de taxa de juros em reais, né? Por exemplo, o BNDES tinha operações lá em TJLP mais um spread, que, enfim, o TJLP dependia das definições de BNDES. Então, se a empresa via que existe um risco de, em algum momento, a TJLP descolar do CDI, existia, a gente chegou a fazer também, hedges de TJLP para CDI, ou de algum outro indexador do BNDES para CDI. Enfim, eu acho que são várias. Hedge é uma coisa importante que cada um tem que adequar aí às suas características, né? Entendi, Alexandre. Alexandre, eu queria também explorar com você o seguinte: nós estamos vivenciando essa situação de pandemia aí do Covid-19 Sim. e todos nós sabemos que as finanças das empresas em geral foram bastante afetadas. Você acha que em função dessa pandemia vai mudar de maneira assim bastante significativa a forma de administrar financeiramente as empresas? Ou você acha que não vai ter grande impacto? Eu acho que deve ter um impacto, sim. Eu acho que esse foi um momento onde as empresas de novo, a gente volta de novo a falar de planejamento. As empresas que tinham
uma liquidez mínima, enfim, que tinham caixa, uma reserva de caixa, eu acho que conseguiram passar muito. Hoje, enfim, algumas empresas já estão voltando, enfim, a economia aos poucos está voltando, mas eu acho que as empresas que tinham alguma reserva de caixa conseguiram passar essa fase muito melhor do que aquelas empresas que estavam, enfim, que não tinham planejamento, não tinham uma reserva de caixa muito grande. Eu acho que hoje o maior problema que a gente vê é em empresas pequenas e médias, né, onde a gente muitas vezes a, o papel de um profissional de finanças não é tão muitas empresas acham que não é tão necessário. Geralmente é o dono que está lá no dia a dia, enfim, ou eles entendem que putz, eu não preciso, o meu para mim finanças, o banco cuida disso para mim, enfim. Eu acho que talvez é um momento, enfim, é uma situação que vai fazer muitas empresas reverem a importância, né, do papel de uma boa gestão financeira. Legal, legal, Alexandre. Nós estamos caminhando aí para finalizar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, Alexandre. Mas logo no início aí da nossa conversa, eu falei para você que tem muitos jovens que querem trabalhar na área financeira, jovens universitários que fazem curso de economia, de administração. Eu queria te perguntar o seguinte, dada a sua grande experiência aí na área financeira, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades que você considera importantes de um jovem possuir para que ele possa ter, primeiro ingressar na área financeira, né, de uma empresa, por exemplo, e depois ele se consolidar e conseguir fazer uma carreira de muito sucesso. Eu falei conhecimento, falei de habilidades, mas também atitudes, né? O que você acha que é importante? Bom, eu acho que o conhecimento que a gente tem na universidade, enfim, por mais que quando a gente está fazendo os cursos de finanças, a gente acha que nunca vai utilizar no dia a dia, mas eu acho que é muito importante ter bem firme, muita atenção nos conceitos básicos, né, principalmente de matemática financeira, que hoje a gente vê muita gente, muitos alunos que acabaram de sair da faculdade, enfim, que estão fazendo estágio ou que já estão trabalhando no dia a dia de finanças da empresa, só que infelizmente não tem o conhecimento básico do que é juro simples, do que é juro composto, enfim, não tem noção do que é a TIR, enfim, de como que você usa a TIR, de como você usa valor presente. Então, acho que alguns conceitos é muito importante ter as noções básicas de finanças. Eu acho também uma coisa que muita gente acaba não dando muita atenção aí nos cursos, né? Eu acho que a questão de gestão de capital de giro, muitas vezes a gente acaba não vendo muito também isso nos cursos de administração principalmente, mas acho que a gestão de capital de giro, ou seja, como você gerencia o teu contas a pagar, como você gerencia o teu estoque, o teu contas a receber, faz toda a diferença no caixa da empresa. Então, é importante ter um conhecimento muito bom desses conceitos. Eu acho que de atitudes, na área de finanças a gente precisa ter, enfim, muita atenção, muita dedicação, não que outras áreas não precisem, mas uma coisa que eu falo de finanças, principalmente quando você vai trabalhar numa grande empresa, você fala de um fluxo de caixa de milhões de reais. Num dia, por exemplo, você pode estar pagando vários fornecedores e você está tendo um desembolso de 100, 200 milhões, enfim. Um erro, qualquer erro que você faça, pode gerar um prejuízo muito grande. Ou você fazer
uma análise, por exemplo, eu tenho aqui 100 milhões de reais para investir, para aplicar, em qual alternativa que eu vou aplicar? Qualquer percentual de CDI já vai fazer uma diferença. As negociações aí para antecipar recebíveis também, enfim. Por isso que é necessário realmente ter muita atenção e muito conhecimento, principalmente de matemática financeira. Eu acho que você tem que sempre buscar aprender, né? Aprender técnicas. Enfim, eu estou no meu dia a dia aqui de tesouraria, estou fechando meu caixa, enfim, eu estou fazendo meu planejamento financeiro. O que eu preciso ter de conhecimento, o que vai me ajudar aqui no dia a dia para eu poder melhorar os processos que eu tenho aqui hoje, enfim. Será que tem alguma técnica, algum outro tipo de controle que eu deveria implementar aqui na empresa para ajudar a administração a tomar as decisões, enfim. Eu acho que um ponto que eu vejo muito importante também é o aluno não chegar e querer de um dia para o outro ser coordenador ou ser gerente de uma empresa. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que você chega para aprender da mesma forma que você estava na escola aprendendo, não é porque você fez escola XYZ que você sabe mais ou menos que o outro, enfim. Eu acho que no dia a dia, óbvio que uma boa formação faz diferença, mas no dia a dia, enfim, lidando com os profissionais com mais experiência, lidando com seus colegas que têm mais ou menos conhecimento que você tem um aprendizado. E eu acho que na área financeira o importante é você passar passo a passo, ou seja, você entra como analista, aprende, desempenha as suas funções da melhor forma possível. Naturalmente vão aparecer oportunidades para você ir subindo dentro da área financeira. Enfim, seja na empresa que você está hoje ou indo para outras áreas, como eu falei, finanças tem várias oportunidades dentro de uma dentro de uma mesma empresa. Então, hoje você está na tesouraria, amanhã você pode estar na controladoria, enfim, depois você pode estar no planejamento. Então, você pode ir buscando a carreira assim ou mesmo, enfim, buscando oportunidades fora. Mas eu acho que importante é aprender, fixar muito bem os conceitos, conhecer muito bem o negócio onde você atua para você poder realmente aplicar seus conhecimentos e buscar as melhores alternativas. Enfim, como a gente falou aqui, cada perfil de empresa tem um direcionamento financeiro diferente. Então, você tem que conhecer muito bem em qual setor que você atua para você buscar as melhores alternativas. Eu acho que, enfim, outro ponto muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham como a gente fala, em operações financeiras mesmo, em gestão de caixa, é ter contato muito próximo com as instituições financeiras, ficar muito em contato com os gerentes de relacionamento dos bancos, porque os bancos, de repente, você tem uma necessidade, você conversa com o teu gerente de relacionamento, ele leva lá para dentro do banco, de repente ele aparece com um produto que pode te ajudar naquela tua necessidade. Ou mesmo ele pode vir te mostrar alguma coisa que surgiu no mercado e que pode te ajudar no dia a dia. Enfim, esse relacionamento com parceiros externos também é muito importante, né? Legal. No final das contas, a gente pode dizer que o profissional de hoje, isso vale para a área financeira, ele tem que ter os hard skills, mas tem que ter também os soft skills, Sim, né? De saber se relacionar, enfim. sim, exatamente. Eu acho que mesmo dentro da empresa, né, se você não souber se relacionar, por exemplo, hoje na área de planejamento, mais especificamente, que você depende de premissas de outras áreas, da área comercial, da área de obras, enfim, para você conseguir montar o teu fluxo de caixa da melhor forma possível. Então, se você não souber se relacionar muito bem, ter os contatos certos dentro da empresa em outras áreas,
você não consegue progredir, enfim. Que eu acho que, na verdade, em qualquer situação da vida, né, você não consegue andar sozinho, você sempre tem que ter, eu acho que todo mundo tem que andar junto para um único objetivo. Se a área de marketing pensa quer ir para um lado, a área financeira quer ir para outro, a RH quer ir para outro, a empresa vai quebrar, enfim. Você tem que ter uma harmonia entre as diversas áreas, aí uma coesão entre as diversas áreas para atingir os seus objetivos. Então, para isso, eu acho que o relacionamento entre as pessoas é muito importante, né? Ter um objetivo comum, enfim, ver que a área comercial não é teu concorrente, mas sim teu parceiro, enfim. Se ele não está indo bem, você também não vai bem. Então, as áreas hoje a gente tem que buscar uma colaboração muito grande entre elas para que a empresa vá para frente, né? Legal, muito legal, Alexandre. Alexandre, eu vou agora realmente fazer a última pergunta para você, para a gente Ok. finalizar. O, Se fala muito hoje em dia nessa transformação digital das empresas, da digitalização pelo qual estão passando vários negócios. Essa digitalização já chegou na área financeira? Como é que você enxerga isso? A área financeira de hoje ela está muito mais digitalizada do que era no passado. E o que talvez virá pela frente? Eu acho que essa questão de digital na área financeira, acho uma coisa que a gente tem que estar muito atento hoje é a questão do Pix, né, que a gente chegou a comentar anteriormente. E eu acho que uma coisa que tem os meios de pagamento eletrônico hoje estão evoluindo bastante, né? Então, por exemplo, hoje, falando de novo de varejo, com a questão da pandemia, muitas pessoas começaram a ficar, putz, mas se eu vou pegar meu cartão de crédito, colocar no PIN-pad lá no terminal, na frente de caixa, enfim, eu estou correndo risco de contaminação. E aí tem todas as tecnologias hoje de pagamento sem contato, né? Você pode ter o pagamento via NFC, ou seja, que é aquele que você cadastra o teu cartão de crédito no teu celular ou por QR Code ou por aproximação, você faz teu pagamento sem ter contato nenhum com o equipamento que está lá na frente de caixa. Ou via, enfim, tem hoje as carteiras digitais, PagSeguro, Mercado Pago, enfim, que também por QR Code você consegue fazer o teu pagamento. Mas para isso funcionar, a tecnologia da tua empresa precisa estar adequada, né? Enfim, você precisa ter os equipamentos adequados, o teu software lá de frente de caixa precisa estar pronto para essas novas tecnologias, enfim. A tua área de TI tem que estar sempre ligada a essas tecnologias para que você consiga rapidamente implementar tudo que surge de novo no mercado e que o teu consumidor usa, né? Eu acho que hoje, por exemplo, também o comércio eletrônico é algo muito presente hoje, né? Supermercados que até pouco tempo atrás muita gente ainda preferia ir na loja, enfim. Eu acho que é uma outra coisa que essa pandemia acabou mudando. As vendas de alimentos via comércio eletrônico aumentaram bastante, né? Então, as empresas têm que adaptar suas estruturas, de novo, também tem que adaptar a sua tecnologia para receber, enfim, para atender as necessidades do teu consumidor, né? Então, eu acho que sim, é muito importante, eu acho que tá bem atento a essas transformações para atender da melhor forma o teu cliente, né? Porque se você não atende, teu concorrente vai atender. Então, eu acho que é muito importante, sim, para a área financeira estar atento a todas essas mudanças que acontecem no mercado. Excelente, Alexandre. Vamos finalizar essa nossa conversa. Alexandre, eu te agradeço demais esse tempo que você disponibilizou para estar conversando comigo. Esse bate-papo aqui foi muito esclarecedor, foi muito rico. Eu te agradeço demais aí por você ter nos dado essa oportunidade de explicar aí para muita gente muitos aspectos importantes relacionados à área financeira, principalmente de empresas, né? Eu vou te passar aí para você falar aí uma palavra final e aí praticamente nós podemos já
encerrar aqui a nossa conversa. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Agradeço também a oportunidade, enfim, eu acho que a área financeira, como você por ser um grande pesquisador aí da área, enfim, já trabalhar na área acadêmica, ter experiência em empresas também, eu acho que é uma área que quem trabalha gosta bastante, mas que também exige muita dedicação, muito conhecimento do profissional, né? Muitas vezes é desgastante, é estressante, mas, enfim, eu acho que é importante, seja para finanças, seja para qualquer área, é você gostar do que está fazendo. Se você gosta do que você faz no teu dia a dia, você vai conseguir progredir, você vai conseguir se sair bem, você vai conseguir alcançar os teus objetivos. Então, para quem quer ir para a área financeira, pesquise muito, converse com os profissionais, converse com alguém que você conheça, que esteja atuando na área, e, enfim, se realmente é isso que te interessa, com dedicação, com trabalho, a gente consegue progredir. Legal, Alexandre, muito obrigado mesmo. Vamos encerrar por aqui esse vídeo, esse bate-papo, e aguardem aí para o próximo vídeo que estiver colocando aqui no meu canal, ok? Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, Até mais, tchau. boa Tchau, tarde. Alexandre. Tchau, obrigado, Até Nakamura. mais.